Hoje eu vim aqui para falar do momento mais esperado do ano. Os melhores livros que eu li esse ano, obviamente. E provavelmente vai ser o último vídeo do ano, porque eu não consegui gravar vlog, não consegui editar nada, não consegui ter ideias para outros vídeos, também não tive tempo. Infelizmente, me perdoem. Como é que foi o Natal de vocês? Como é que está sendo esse final de ano? Me contem tudo. Tá tudo certo? Tudo bem? Todo mundo feliz? Todo mundo triste que o ano tá acabando? Me contem nos comentários. Eu li 86 livros no geral esse ano. Apenas 18 foram livros que foram publicados em 2025, então eu não li muitos livros que foram publicados esse ano, mas eu posso fazer algum tipo de conteúdo sobre isso, caso vocês queiram. O que eu mais li, obviamente, foi romance. Gente, eu li 53 livros de romance. Eu acho que esse ano foi o ano que eu fiz as pazes com livros de romance, então eu fiquei atrás de vários e vários e vários. Eu tive várias leituras muito boas de romance. E aí, em segundo lugar, o gênero que eu mais li foi peça, que foram 15, porque foi o que eu mais estudei esse ano. E logo depois vem ficção literária com 12 livros. Vamos lá, só umas estatísticas que eu queria dar pra vocês. Talvez vocês não liguem, mas eu ligo. Os 5 últimos livros não estão em ordem exatamente, porque eu não consegui decidir qual a ordem que eu organizaria os 5 últimos, mas os 5 primeiros estão em ordem. Nessa ordem exata, assim, do primeiro, segundo e tal, mas os 5 primeiros foram os 5 melhores que eu escolhi esse ano, de fato. Então, enfim, eu tentei fazer algum tipo de coerência aqui, mas provavelmente talvez não tenha no final. Vamos começar, né? Que é mais fácil do que eu ficar falando. Na verdade, eu tive 15 livros 5 estrelas esse ano. Meu Deus, tá muito difícil. Minha cabeça tá indo assim, ó. Tive 15 livros 5 estrelas esse ano. 4 delas foram releituras. Então, eu tive 11 livros novos que eu poderia ter botado aqui. Mas eu tirei um pra priorizar o outro. Porque são da mesma série, da mesma autora. Então, vocês vão ver qual eu botei aqui. Eu tive muitas leituras muito boas esse ano. Fico muito feliz por isso. Eu tive vários 4 estrelas também. Fico muito feliz que foi um bom ano de leitura, mesmo que eu tenha tido alguns meses em que realmente foi mais difícil para ler, principalmente nesse final de ano. Tá muito difícil de terminar um livro e pegar alguma coisa para sentar e ler. Não estou conseguindo, mas quem sabe ano que vem, né, vai ser um novo ano, um novo recomeço de leituras. Mas fico feliz com o que eu tenho esse ano, então vamos lá. Número 10, a gente tem uma autora que ficou no Piores do Ano, mas também está aqui, que é O Amor Problemático de Verão, da diva Elle Hazelwood. Eu não esperava que eu fosse acabar gostando tanto desse livro. Eu comprei ele na Bienal, porque eu tava muito ansiosa, porque muita gente estava falando muito dele. Então eu fiquei ansiosa para tirar minha própria conclusão, porque eu tive uma outra leitura dela que a gente vai falar sobre, e eu tive um pior do ano, né? Então eu fiquei sem saber como exatamente eu reagiria a esse, mas eu acabei amando. Eu ainda tenho cenas desse livro, principalmente enquanto ela tava na Espanha, eu acho que é a Espanha, né, que ela tava chorando no meio da rua, assim, e ele acha ela chorando. Tenho várias lembranças desse livro. Eu acho que os livros que eu botei aqui são realmente os livros que às vezes você tá, tipo, parada pensando e você lembra de uma cena icônica do livro, então realmente são esses livros aqui pra mim. Conta a história de uma menina que ela tem 24 anos, 23, e ela meio que durante um verão ela acabou se apaixonando pelo melhor amigo do irmão dela, que tem muito mais velho do que ela, ele tem 38 anos, eu acho. E acabou que não deu em nada, porque é, eles tinham uma diferença muito grande de idade. Só que esse casamento de verão, eles vão ser forçados a, né, lidar com a situação que aconteceu. E ela ainda tem um crush muito grande nele. E eu gostei muito desse livro, porque eu gostei muito do jeito como ele respeitou ela e o jeito como ele tratou isso, e o jeito como a Ellie Hazelwood falou sobre diferença de idade. Eu acho que é sim uma coisa que tem que ser explorada, eu acho, não é uma coisa que é tão fácil de só botar no livro, sabe? Principalmente no romance. Então, eu gostei muito do jeito como ela tratou e gostei muito dos personagens. Então, eu dei 5 estrelas pra esse, tá em 10º lugar. Então, eu recomendo muito. Tem um outro que eu recomendo mais, mas a gente vai chegar lá. No número 9, a gente tem Hat Trick, da Chelsea Curto. Eu escolhi esse, ao invés de Power Play, que foi o segundo livro da série, porque eu acho que eu gostei muito mais desse.
Esse conta a história da Lexi e do Riley, se eu não me engano. Só de eu lembrar o nome deles diz tudo pra vocês, porque eu nunca lembro o nome de ninguém. Eu sou muito ruim com o nome de personagem. É porque eu leio tantos personagens e tantos romances que eu sempre esqueço o nome de todo mundo, mas eu lembro o nome deles porque eles me marcaram muito. Eu gostei muito desse livro. Ele conta a história do Riley, que sofre um acidente e ele acaba perdendo uma das pernas. E ele é um jogador de hockey, então ele vai ter que reaprender como viver a vida dele agora que a vida dele é muito diferente, né? E ela é uma trabalha como com reabilitação de esportistas, né, de pessoas que jogam hockey principalmente, e ela é muito competente no trabalho dela e ele gosta muito dela como pessoa e como profissional. Ela vai acabar não só ajudando ele fisicamente, como também mentalmente, a ele ver como ele consegue ter uma vida diferente. Eu achei muito interessante como a autora falou sobre isso, porque não é um assunto fácil e não é um assunto que eu também tinha lido antes em livros de esporte. Então eu gostei muito do jeito como ela tratou isso, o jeito como ela trouxe isso para os personagens, não fazendo com que essa fosse toda a personalidade dele e toda a personalidade dela, né? No caso, ela só uma pessoa que ajuda ele, e ele só uma pessoa que tá sofrendo constantemente, mas também dando ele, como ele é uma pessoa muito positiva, uma pessoa também meio assim. E ela, como uma pessoa que tem muito medo de se envolver com outras pessoas, que é uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito séria, porque ela tem que ser levada a sério, ela sempre sente que ela precisa ser uma pessoa que se porta de uma certa forma. Então, eu gostei muito, muito do romance deles, gostei muito das cenas deles, então, por isso que ele tá aqui. Eu falei muito e a gente tá no número 9 ainda, gente, é porque esses livros foram realmente muito bom. Eu comento muito essa série de Sea Stories, eu gosto muito. Eu ainda tô lendo Sin Bin, caso alguém queira alguma atualização. Eu não terminei ainda, por isso que eu não falei sobre ele, não fiz vlog nem nada. Em número 8 a gente tem Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Marcou bastante, porque também fala sobre diferença de idade. E esse, no caso, é ao contrário. Ela é mais velha do que ele. Eu gostei tanto desse livro, porque eu gostei tanto das frases e do jeito como a Abby Jimenez escreveu esse livro, mas também de como ela escreveu a relação deles de uma forma em que não só o problema não é a diferença de idade, mas também a classe social dos dois e o momento em que eles dois estavam na vida e o lugar onde ambos viviam, porque basicamente a gente tem a nossa personagem feminina, em que ela é uma médica na cidade grande, ela é muito rica, ela é famosa, ela tem esse ex-marido em que as coisas são meio complicadas com ele, e um belo dia ela entra num acidente de carro no meio dessa cidade que tem, tipo, sei lá, 5.000 habitantes, e ela acaba ficando presa lá. E esse cara, ele vai ajudá-la. Ele é uma pessoa muito humilde, trabalha no hostel, no hotelzinho que tem na cidade. E ele vai acabar acolhendo ela e eles vão ter uma noite juntos. Então é muito bom porque você consegue ver ela relutando muitos sentimentos dela, mas também ele é uma pessoa que é muito entregue. Então eu achei muito lindo isso, porque eu não costumo assim ler em livros de romance, principalmente esse tipo de relação. Então, eu amei eles dois e também gostei muito de como ela tratou a questão da realidade diferente deles, porque é sim um problema e também seria sim um problema na vida real. Então eu gostei de como foi real essa questão, sabe, dos dois terem esse problema com a realidade muito diferente de ambos. Eu botei um livro da Diva no Piores do Ano, mas esse aqui vale super a pena. Essa série, no geral, é muito boa. Eu gostei bastante, mas o meu favorito foi o primeiro, que é a Parte do Segundo. Número 7, a gente tem um icônico também, que é Gloves Off, da Stephanie Archer, que eu tenho quase certeza que vai ser publicado no Brasil ano que vem. DC Stories é o único que eu falei até agora que não tem tradução nenhum dos livros. Eu não sei se alguém vai publicar no Brasil, porque não tem notícia, mas é um livro. São livros que são meio famosos no TikTok, então eu não sei por que que eles não foram nem falados sobre uma possível tradução, mas enfim, esperemos. E vocês têm que ler esse livro, porque esse livro é muito bom. Ele me surpreendeu muito, porque eu acho que até metade do livro eu tava meio
em dúvida se eu realmente estava gostando, mas eu realmente estava amando, no caso. Eu acabei sendo pega de surpresa porque eu não tinha muitas expectativas. Esse é o quarto livro da série do Vancouver Storm e eu não tinha gostado muito do terceiro livro, então eu fui com poucas expectativas para esse, mas eu acabei amando muito. Eu não lembro o nome deles, me perdoem. Eu lembro muito das cenas deles, como eu falei. Esses livros são livros em que as cenas ficam em replay na minha cabeça, mas eu não lembro exatamente do nome deles. Em que eles dois se odeiam, basicamente, porque eles têm perspectivas erradas sobre o outro, né? Eles têm umas coisas que eles acham sobre o outro que não é exatamente verdade, mas eles não sabem disso. Ela faz parte do. Acho que ela também trabalha com reabilitação, eu não me lembro. Mas ele é um jogador de hóquei. Ela tem uma questão em que ela precisa de um dinheiro para poder investir num trabalho que ela faz no hospital em que ela trabalha. Só que para ela pegar esse dinheiro, ela precisa estar casada com um homem. E não casada com um homem, mas casada, ela precisa estar casada. O Alexei, ele é uma pessoa que ele não é do Canadá, então ele precisa de um visto, né, tipo, uma residência permanente para ficar no país e continuar jogando hóquei, com medo de ser um dos últimos anos dele, porque ele já está envelhecendo e está com alguns problemas físicos, né? Vai acabar que os dois vão precisar desse casamento conveniência. O que eu gostei mais nesse livro, eu acho que foi o jeito como os dois começaram a entender um ao outro, de uma forma muito devagar, mas também como eles dois estavam negando muitas coisas e eles começaram a perceber que eles se gostavam e que eles estavam errados muito, muito depois, sabe? Foi bem um slow burn que valeu a pena. Eu achei o final lindo demais, eu amei o jeito como terminou esse livro, porque eu achei que valia super a pena fazer o que a autora fez. Número 6, a gente tem uma querida nacional, um tesouro nacional, eu gostaria de dizer, porque esse livro me surpreendeu de formas que eu não estava esperando, porque eu realmente. No começo tinha até dado 4 estrelas, mas esse livro ficou tanto comigo e eu fiquei pensando tanto nele que eu acabei dando 5 estrelas e entrou pro Melhores do Ano, que é O Roteiro do Amor, da Rai Tavares. Ai, que diva icônica. Ele basicamente conta a história do nosso personagem principal. A nossa personagem principal, ela perdeu uma pessoa muito importante para ela. Ela tá tentando fazer com que esse livro dela, um romance, seja adaptado para o cinema. Só que como esse livro tem uma importância muito grande para ela e para a pessoa que ela perdeu, ela quer que que a adaptação seja perfeita. Então ela nunca consegue chegar em um acordo para essa adaptação ser feita. E é constantemente assim, tem que ser refeita, constantemente ela tem que entrar em contato com outras pessoas. Então, um belo dia, ela conhece o nosso personagem principal, que eu esqueci o nome dele. Gente, eu tinha o nome deles muito claro na minha cabeça, mas eu esqueci por algum motivo. Eu fico querendo chamar ele de Wagner Moura, porque ela compara muito ele ao Wagner Moura, mas ele não é o Wagner Moura, o nome dele não é Wagner. Também tem esse livro físico, inclusive, e ele veio autografado, eu não sabia. Eu não sei se a capa e todo o estilo do livro também fez com que eu amasse tanto ele. Seria um pouco superficial da minha parte, mas eu amei muito a capa do livro e a contracapa. Não veio ao caso. Mas basicamente eles vão ter que ir pra Atibaia juntos, porque eles vão pra essa casa reclusa para eles poderem escrever. Ele vai escrever o roteiro do filme e ela vai escrever um novo livro dela que ela precisa entregar para a editora. E, enfim, eles vão passar muito tempo juntos no inverno. Eu achei muito atmosférico, mas também muito cinematográfico, assim, sabe? Eu acho que faria uma ótima adaptação, sem nem precisar de muitas coisas para cortar, porque o livro já é bem curto, mas eu acho que ele também já serve muito um propósito cinematográfico, em que ele tem várias montagens, várias coisas em que você consegue visualizar muito bem pela escrita da Rai também, porque ela também é assim, roteirista. Então, eu acho que isso faz muito sentido. Eu chorei muito, porque eu não tava esperando me sentir tão emotiva com esse livro, mas me surpreendi muito, me emocionei muito e eu fiquei obcecada pela escrita da Rai Tavares. Eu queria muito ler outros livros dela, mas
Eu acho que a maioria são livros jovem adultos, então eu não tenho tanta certeza. Mas eu tô esperando ela escrever um outro romance adulto, que eu com certeza vou estar a primeira a comprar o livro, porque eu me surpreendi muito e tô muito feliz que eu li Rai Tavares esse ano. Então, muito obrigada, Rai Tavares, pela sua contribuição. Agora a gente tem o nosso top 5. O vídeo vai ter 5 horas de tanto que eu tô falando desses livros, mas isso é pra quem fala que eu só falo mal de livro. Nosso top 5. Eu acho que a gente tem até um de cada gênero. E no número 5 a gente tem o clássico, o icônico, o melhor do melhor dos melhores, o melhor romance que eu li, romance romântico, que a gente tem um outro romance aqui, mas no fundo é amor da Ellie Hazelwood, gente. Se você não gostou desse livro, não fale comigo. Não fale comigo, tá? Eu sei que muita gente não gosta desse livro. Eu quero muito reler, inclusive. Eu pensei em reler agora, mas eu acho que eu vou esperar um pouco. Não sei, eu quero muito reler esse livro, gente. Eu toda hora fico com coceira de reler esse livro. Ele conta a história da Scarlett, é o nome dela. Lucas, o nome dele é Lucas. São esportistas aquáticos. Ela trabalha como. Ela não trabalha, os dois são estudantes de faculdade, mas ela tem uma bolsa por mergulho, né? Ela faz mergulho. Mergulho. E ele é um nadador. Já faz parte de Olimpíada e tal. Mas ela sofreu uma lesão e ela está com alguns traumas e algumas coisas que ela não consegue exatamente superar tão facilmente. E ela vai ter a ajuda desse querido, mas também ela vai ter uma ajuda em outra parte da vida dela, porque ela tem essa amiga, a Penélope, que todo mundo odeia, mas eu acho que faz sentido ela existir nesse livro. A Penélope acabou de terminar com o Lucas, e a Penélope fala assim: por que que vocês dois não se juntam? Porque eles têm um interesse em comum, que eu não sei se eu devo falar, mas eles têm um interesse bem interessante em comum. Olha, eu amei esse livro, porque eu acho que as cenas hot fazem parte da história e elas comunicam muito sobre os personagens, mas também porque eles são estudantes de universidade e realmente parece que eles são estudantes de universidade. Como é que pode? E o jeito como ela narra o livro é muito bom, o jeito como ela descreveu as pessoas e as coisas. Eu fiquei obcecada por esse livro, obcecada, obcecada. Era tudo que eu conseguia pensar por, tipo, uma semana depois que eu li esse livro. Eu amei demais. Realmente as pessoas botam muito ênfase na questão erótica desse livro e eu acho que ele não é tão assim doido como as pessoas queriam que ele fosse, mas ele é muito bom na minha opinião. Então, eu amei esse livro, recomendo de olhos fechados. Todo mundo tem que ler esse livro. E número 4, a gente tem um livro que eu li pra faculdade. Eu acho que o único que eu li pra faculdade que tá aqui. Eu ainda penso nele e quando eu falo de peça, eu sempre penso nele primeiro. Que é Angels in America, do Tony Kushner. Eu ainda vou assistir a adaptação com o Andrew Garfield, ainda vai acontecer um dia, quando eu não sei, mas um dia. Esse livro é muito bom. Eu realmente não costumo gostar tanto de peça, porque eu acho que peça não é tanto uma coisa que você lê, mas uma coisa que você assiste. Eu li ao mesmo tempo em que eu assisti a série da HBO Max, mas também tem algumas adaptações da peça, assim, né, na Broadway. Muito bom. Eu não sei nem como explicar a história desse livro, porque muita coisa acontece ao mesmo tempo. O nosso lugar, que é o nosso lugar e tempo, que é os anos 80 em Nova York, que era um lugar muito hostil à comunidade LGBT por causa da epidemia da AIDS. Então, é um livro bem triste, mas ao mesmo tempo muito esperançoso, que é por isso que eu gosto tanto dele, porque ele vai para um lugar muito fantasioso e ele fala sobre política e ele fala sobre humanidade, ele fala sobre sociedade, fala sobre amor, fala sobre nossos medos. Incrível, gente, esse livro é muito bom. Eu realmente não estava esperando nada quando eu fui ler, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre Angels in America. Eu gostei tanto desse livro que eu li sozinha, sem precisar. A professora não mandou a gente ler, mas eu li sozinha porque eu amei demais. Eu acho que pra faculdade a gente só leu a primeira parte, a segunda parte eu li sozinha, de tão obcecada que eu fiquei. Eu chorei no final, eu amei.
5 estrelas, obcecada. Eu recomendo que todo mundo leia essa peça. Talvez não seja pra todo mundo, porque nem todos os personagens são pessoas muito queridas. Então, gente, super leiam esse livro, é muito bom. Se você não quiser ler, como eu disse, você pode assistir a série da HBO Max, mas eles cortam bastante coisa, então. Em número 3, a gente tem Ontem à Noite, da Vera McFarlane, que foi uma surpresa pra mim, porque eu ainda penso nesse livro, mas eu acho que o que mais me pegou sobre ele é a forma como ele foi escrito de uma forma muito diferente. A gente tem a nossa personagem principal, a Eve. Ela é apaixonada por esse melhor amigo dela, mas uma coisa vai acontecer, uma tragédia vai acontecer numa noite. E basicamente a maior parte do livro é ela lidando com essa tragédia no após, né, após a noite. E a gente tem 3 partes do livro muito diferentes. A gente tem a primeira parte em que é meio que um romance dramático, né? A gente tem a segunda parte do livro, que é um drama, e a gente tem a terceira parte do livro, que é uma comédia romântica. E eu achei todas as partes super incríveis. Eu gostei muito da escrita dela. Eu acho que ela sabe descrever algumas coisas que você sente, mas você não sabe botar em palavras, e eu achei isso incrível. Mas eu também gostei muito de como ela conseguiu muito ler os personagens de uma forma muito interessante. Tanto a nossa personagem principal, como ela conseguia, tipo, ler a situação, sabe? Ela conseguia entender o que estava acontecendo, mesmo que depois de um tempo ela conseguia ler muito bem as coisas e explicar, se comunicar muito bem. Então eu gostei muito disso, eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito de como ela desenvolveu muito todos eles. Todos eles tinham uma personalidade muito presente. Então, eu amei esse livro, gente. Eu gostei muito. Eu acho que ele não é exatamente um romance, porque ele tem várias coisas ao mesmo tempo e ele não foca tanto no romance. Ele é mais sobre os personagens em si e sobre a jornada da Eve, mas ele tem um romance muito bom, muito bom, muito bom. Só que eu não classificaria ele como só romance. E também gostei muito do lugar em que eles passam, porque eles passam um pouco na Escócia. Então, é lindo demais. Número 2, a gente tem um projeto de vida que eu fiz esse ano, que foi ler Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, e ficar obcecada pelos personagens e obcecada pelo mundo e obcecada por todo mundo que tá nesse livro e obcecada pela adaptação e obcecada em reassistir a adaptação, em procurar outras adaptações. Simplesmente Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu fiquei obcecada pela Louisa May Alcott e quis ler todas as biografias dela e quis ler todos os livros que ela publicou, mas eu fiquei com preguiça. E acabei não realizando isso, mas quem sabe ano que vem. Eu gostei muito desse livro, se você não conhece. A história de Mulherzinhas é basicamente a história das 4 irmãs, a Meg, a Joe, a Amy e a Beth, nessa ordem de nascimento, né? E a gente vai acompanhar muito bem todas elas se desenvolvendo com o tempo. A gente vai seguir elas desde que elas têm 13 anos por 10 anos, assim. A gente vai ver vários acontecimentos na vida delas. E o que mais me fascinou foi a questão de como a autora escreveu a Joe. Ela se baseou pelo que ela falou e pelo que as pessoas estudam, ela se baseou muito na própria vida para escrever a história das irmãs e a história dela. E a Luísa May Alcott é uma pessoa muito fascinante para mim, porque ela nunca se casou, principalmente num tempo em que as mulheres tinham que se casar para ter algum tipo de renda, e ela conseguiu se sustentar e sustentar a família dela com a própria renda de escrita. Então, eu acho muito fascinante isso. Eu gosto muito do jeito como ela desenvolveu os personagens e como ela falou sobre assuntos que não eram falados na época e como ela fez um final baseado no que os leitores gostariam que fosse feito. Então eu achei isso muito fascinante, por isso que eu gosto muito também da adaptação de 2019. É um dos meus filmes favoritos da vida. Então eu já sabia que ia ser uma grande leitura. Então tá aqui, número 2. Foi um grande acontecimento na minha vida. Eu fiz isso minha personalidade por um tempo. Às vezes eu esqueço que eu li um clássico tão grande porque, sei lá, fez parte da minha vida por uns 3 meses. Então, muito bom, eu recomendo bastante. Mulherzinhas. Em primeiro lugar, a gente tem uma fanfic.
Mariana, é Alchemized? Não. Mariana, é alguma fanfic de Harry Potter? Não. Mariana, o que que é? Uma fanfic de Shakespeare? Esse ano eu li Hamlet, do Shakespeare. Aí você diria, então o número um é Hamlet. Não, errado, você estaria errado. O número um é Hamnet, da Maggie O'Farrell. Gente, eu fiquei obcecada por esse livro e eu ainda estou meio que obcecada. Às vezes eu penso nele assim, aleatoriamente. Por isso que ele tá em número um. Não sei se ele foi exatamente o melhor livro que eu li esse ano, porque, como eu disse, eu tive ótimas leituras esse ano, então eu não sei se é porque é o mais recente, 5 estrelas que eu li. Esse livro, Hamnet, ele conta a história, se você não conhece, se você nunca ouviu falar, porque a adaptação vai sair ano que vem, em janeiro, e tá todo mundo falando sobre. Ele é sobre o nosso jovem Hamnet. Shakespeare teve um filho, ele tinha 3 filhos e basicamente ele era um dos gêmeos, né? O Hamnet, ele morreu quando ele tinha 11 anos e nunca, não se sabe por quê, não se tem registros de como ele morreu, mas a Maggie O'Farrell, ela tem alguma, baseou, teve uma própria teoria estudando Shakespeare e ela resolveu escrever esse livro por causa dessa teoria que ela tinha. E a gente conversou sobre isso na minha aula de Shakespeare e eu me senti muito, assim, inteligente. Mas obrigada, Maggie O'Farrell. Basicamente, a gente vai acompanhar o Hamlet, mas também a gente vai acompanhar a mãe do Hamlet, que é a Agnes, e todo o luto da Agnes, mas também como ela chegou até esse momento, até ela ter o Hamlet, então a gente vai acompanhar o Shakespeare se apaixonando por ela, mas a gente também nunca tem o nome do Shakespeare exatamente, o nome dele é tipo pai, ou escritor, ou homem e tal, nunca o nome dele, o que eu acho icônico, porque foca muito, no caso, nas pessoas em volta do Shakespeare, ao invés do Shakespeare em si. Bota como coisa importante as pessoas que estavam em volta dele, que são as pessoas que não tiveram nenhum tipo de relevância, como o Shakespeare teve. Então, ela mesma criou essa história para essas pessoas que ela não conhece, que não se tem registros. Então, é uma fanfic, porque assim, não tem registro da maior parte das coisas que ela escreve, então é muito bom, porque a escrita dela é fascinante, o jeito como ela fala sobre luto não é uma coisa que eu já tinha visto antes, então eu amei o jeito como ela escreveu, tudo. O final da parte 1 é uma das coisas mais tristes que eu já li na minha vida. Eu amei muito a leitura, eu gostaria de reler esse livro também, mas não sei em que momento da minha vida, porque ele é uma leitura um pouco complicada por causa da escrita também, porque é uma escrita mais abstrata. É muito lindo esse livro, gente. Eu recomendo super Hamlet. Se você já leu Hamlet, leia Hamlet, mas se você não leu Hamlet, você pode ler Hamlet antes para você ter um background antes de você ler Hamlet, porque a gente tem essa questão de como Hamlet chegou a ser Hamlet. Então, é uma teoria, né? Mas assim, se você ler esse livro antes, eu acho que dá um contexto para Hamlet em que você vai entender um pouco melhor. Pelo menos foi o meu caso. Mas super recomendo esse livro. Vocês têm que ler Hamlet. E vai ser a coisa mais falada de janeiro, provavelmente, porque vai sair o filme com Paul Mescal, que vai ser o Shakespeare. Então, eu já estou muito ansiosa. E falei muito, falei demais. Mas eu realmente acho que todos esses livros merecem atenção. Então, por favor, leiam esses livros e também me contem nos comentários qual foi o melhor livro que vocês leram ou os melhores livros que vocês leram, porque eu gostaria de saber quais foram as melhores leituras do ano de vocês. Eu gostaria de fazer um projeto também que eu poderia ler os favoritos dos seguidores, mas como eu não sei, eu não sei se eu teria como fazer esse projeto, mas quem sabe, né? Enfim, comentem aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham um ótimo ano novo. Que vocês tenham um ótimo 2026. Um 2026 ótimo pra todo mundo. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau.